Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de espanhol do Localvest. Hoje nós vamos ver sobre os tipos de texto. Você sabe qual é a diferença de tipo textual para gênero textual? É isso que nós vamos ver agora. Vem comigo! Bom, gente, aí nós temos tipos de texto e gêneros textuais. Qual vai ser essa diferença entre eles? Os tipos estabelecem a estrutura dos textos, seu objetivo e sua finalidade. E aí, alguns exemplos: narrativo, injuntivo, dissertativo, expositivo e descritivo. Esses são os principais tipos de texto. E o gênero? O que é o gênero? Para que serve o gênero? O gênero tem mais a ver com a situação comunicativa. Ele vem para nos servir nessa nossa necessidade de comunicação. Então, eles cumprem uma função social em uma dada situação comunicativa. Exemplo: conto, receita, reportagem, notícia, poema, ficha cadastral e por aí vai. Ao contrário dos tipos, que são mais específicos, limitados, os gêneros, eles são muitos, eles são diversos. A cada dia pode surgir um gênero diferente. Por exemplo, eu quero me matricular num curso. O que eu preciso fazer? Eu preciso preencher uma ficha de matrícula, certo? Aí a gente tem o gênero ficha de matrícula. Eu vou no médico, ele tem que me prescrever lá os medicamentos. Ele vai me dar uma receita, é outro gênero, ok? E aí, dentro dos gêneros, nós encontramos os tipos de texto, de acordo com a estrutura, com o que ele quer comunicar. Beleza? Deu para entender essa diferenciação? Agora, de uma maneira muito rápida, a gente vai passar por esses tipos de texto. Vamos lá? Bom, o primeiro é o texto narrativo, que todos nós conhecemos. É aquele que vai o quê? Narrar uma história. E ela pode ser uma história verdadeira ou ela pode ser uma ficção. Dentro da narrativa existem os elementos que servem para a gente contar essa história. Quais são eles? O enredo, que é o que acontece, como acontece, os personagens, quem participa da história. A gente tem o protagonista, que é o personagem principal, o antagonista ou vilão, os coadjuvantes, que são os personagens secundários. Nós temos também o tempo, que é quando acontece a história. O tempo, ele pode ser cronológico, que segue aquela sequência dos fatos, ou psicológico, que tem a ver com as emoções. Seguindo, o espaço é onde se passa a história, beleza? E o narrador, quem conta, ele pode ser o narrador observador, ele só conta a história, não participa dela. Personagem, ele participa da história, ou aquele narrador onisciente, que sabe de tudo, inclusive dos pensamentos dos personagens. Beleza? Vamos seguir então. Os textos geralmente usam verbos no passado e a gente encontra diálogos nessa contação aí de história, dessa narrativa. Dúvida? Vamos seguir. E como é a estrutura? Tem a introdução, o conflito gerador, o clímax e o desfecho. Na introdução, a gente tem aqui a apresentação da história, aparecem aqueles elementos da narrativa, os personagens, onde acontece, quando. E aí tá tudo muito bem, aí vem o conflito gerador. É algo que desestabiliza a narrativa. É um quando, de repente, a narrativa está indo para um lado e acontece alguma coisa que muda um pouquinho o percurso da história. Que joga a bola para o clímax, que é a parte mais importante da história, e depois vem o desfecho, beleza? Estrutura do texto narrativo. E quais são os exemplos? Um conto, uma fábula, um romance, uma novela, uma crônica, tudo exemplo de gêneros textuais, certo? E que encontramos dentro da tipologia narração, ok? Aí eu trouxe o exemplo, não é um conto, é uma letra de música. Ué, letra de música pode ser um tipo de texto narrativo? Pode conter uma narração? Pode, o gênero letra de música pode conter uma narrativa.
É o caso da música Eduardo e Mônica, ok? Então eu coloquei um trechinho aí, e aí ela diz: quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram, enquanto Mônica tomava um conhaque, no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo para tentar se conhecer. Então aí a gente vê que tem uma narração dentro desse gênero aí da letra da música. Tudo bem? Próximo. Texto injuntivo. Ele serve para dar instruções ao leitor, seja em tom de conselho ou em tom de ordem. Então, utiliza geralmente verbos no imperativo, que é o modo que a gente usa para dar um comando para alguém, ok? E tem duas formas desse texto injuntivo aparecer: de forma instrucional, como um conselho, uma orientação, exemplo, receita culinária, ou de uma forma prescritiva, uma orientação assim com um tom de ordem, ok? Então, exemplo, cláusulas de contrato, edital de concurso, tudo bem? Então, injuntivo, instrução. Exemplos de texto injuntivo. Instrucional, que tem aquela nuance de conselho. Aí tem uma receita de um omelete. Você gosta de omelete? Você sabe fazer um omelete? Então, pega essa receita aí de um omelete rápido. A gente tem a parte dos ingredientes, o modo de preparo. Vê aí que tá no imperativo, né? Mas existem outras formas também de fazer. E um exemplo de texto prescritivo, que a gente tem aí o gênero edital. Um trechinho do edital do Enem, ok? Tranquilo? Seguindo. Agora, texto dissertativo, ou também muito conhecido como dissertativo argumentativo. Expõem, analisam e defendem um ponto de vista acerca de determinado aspecto da realidade. Então, assim, o que acontece nesse tipo de texto, que inclusive é o que a gente encontra na prova de redação do Enem, que o professor Rafael dá altas dicas para vocês. A gente tem uma tese, que é uma ideia, e aí a gente tem os argumentos para defenderem essa tese. Então, um texto bem escrito é quando ele tem uma ideia que ela é bem respaldada. E aí a gente pode usar argumentos trazendo, por exemplo, a fala de especialistas naquele assunto. A gente pode trazer argumentos em relação a fatos históricos que ocorreram no passado e que a gente pode trazer ali para dar uma respaldada na nossa tese, na nossa ideia, e por aí vai, ok? Linguagem objetiva, sem marcas de oralidade, ou seja, na redação eu não posso escrever na minha opinião, eu acho que... Não, vai direto, ok? Com o mínimo de pessoalidade possível. E a estrutura, qual é? Tem uma introdução, que geralmente é o primeiro parágrafo, tem o desenvolvimento, que é a fundamentação e defesa, que é onde vem aí os argumentos, e a conclusão. Retoma-se o tema e o ponto de vista apresentados para encerrar o texto, ok? Então, depois, volta nessa aula, vai olhando devagarzinho, com mais detalhe, com mais atenção, cada aspecto desses tipos, tá? Nosso objetivo aqui é só dar uma pincelada para a gente partir para a questão. Aí tem um exemplo, tá, de Antonio Gramsci, que é um filósofo italiano, depois você dá uma olhadinha. Tem o texto expositivo, que ele transmite uma mensagem de forma mais clara possível. Ele é descritivo, preciso, esclarecedor e compreensivo, ok? E aí a gente tem as características, geralmente usado no presente do indicativo, exemplos. Verbete de dicionário, de enciclopédia, notícia, entrevista, seminário, tudo exemplo de texto expositivo. E o texto descritivo, ele descreve detalhadamente as características de algo. Então, eu posso fazer um texto descrevendo essa caneta aqui, beleza? E pode ser objeto, pessoa, animal, por aí vai. E essa descrição, ela pode ser subjetiva, ou seja, quando você deixa a sua subjetividade, o seu eu, a sua opinião entrar no texto, ou ela pode ser objetiva, ok? Falar apenas da caneta tal como ela é. Okay? Os verbos empregados são predominantemente de ligação
Exemplo, verbo ser, estar, permanecer, ficar. E geralmente são conjugados no presente ou no passado, nos pretéritos, ok? Do indicativo. Exemplo, aí a gente tem um exemplo de um texto do conto Gato Preto, de Edgar Allan Poe, e aí a gente tem a descrição subjetiva e como seria se fosse na objetiva. Depois você volta aí e dá uma lida. O importante é que você saiba que quando o texto ele é descritivo, ele tem a função de descrever um objeto, uma pessoa, uma cena, tá? Então, assim, até agora a gente viu o texto narrativo, que conta uma história, a gente viu o injuntivo, que ele te dá uma instrução em formato de ordem ou prescrição, a gente viu o dissertativo argumentativo, que ele traz uma ideia e traz argumentos para respaldar. A gente viu o expositivo, que ele é muito claro, conciso, tem descrição nele também, exemplo, uma notícia. E a gente viu agora o descritivo, beleza? Que tem a função de descrever determinado objeto, cena ou pessoa. Agora sim, vamos partir para a questão. A gente vai dar uma olhadinha no texto, vai olhar o enunciado e depois a gente volta para analisar melhor o texto. Dicen que Tita era tão sensível que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela, lloraba y lloraba cuando esta picaba cebolla. Su llanto era tan fuerte que Natia, la cocinera de la casa, que era medio sorda, lo escuchaba sin esforzarse. Un día los sollozos fueron tan fuertes que provocaron que el parto se adelantara. Y sin que mi bisabuela pudiera decir ni pío, Tita arribó a este mundo prematuramente sobre la mesa de la cocina entre los olores de la sopa de fideos que estaba cocinando, los de tomillo, el laurel, el cilantro, el de la leche hervida, el de los ajos y por supuesto el de la cebolla. Como se imaginarán, la consabida nalgada no fue necesaria, pues Tita nació llorando de antemano, tal vez porque ella sabía que su oráculo determinaba que en esta vida le estaba negado el matrimonio. Contaba Natia que Tita fue literalmente empujada a este mundo por el torrente impresionante de lágrimas que se desbordaron sobre la mesa y el piso de la cocina. Uau! Então a gente tem aí lá, pequenininha, a fonte, Esquivel como água para chocolate, Buenos Aires, ok? Então é um texto argentino. E aí, gente, o que podemos perceber aí de cara, assim? É uma narrativa, tá contando lá a história da Tita, como é que foi o nascimento dela, né? Enfim, mas a gente vai ver isso com mais detalhe. Vamos partir lá para o enunciado. Então vamos lá. No fragmento do romance mexicano, publicado em 1989, prevalece a... Perdão, gente, é romance mexicano, né? Eu falei argentino por conta lá da fonte. No fragmento do romance mexicano, publicado em 1989, prevalece a... Não tem muita dica, né? Eu sei que é algo que prevalece, mas... Nesse caso, a gente vai dar uma olhadinha rápida na primeira palavra de cada alternativa, tá? Para que a gente não se induza ao erro. Só para ver do que trata a questão. Bom, narração, descrição, injunção, exposição e argumentação. Opa, volta para mim. Ah, eu quero saber o tipo de texto, qual é a tipologia. Por isso que a gente viu dessa pincelada aí, né? Que vocês veem muito nas aulas de português e redação. Então, vamos voltar lá? Agora sim a gente vai analisar, ok? Então, dizem que Tita era tão sensível, então ela era sensível, era tão... Será que hoje vai, gente? Espera aí que tá aqui. Era tão sensível e que desde que estava no ventre de minha bisabuela, então desde lá do ventre da barriga lá da bisavó, lloraba, então, ó, importante, lloraba e lloraba quando esta picava cebola, ok? Então, o que a gente vê aí? Dizem que a Tita era tão sensível que desde que estava no ventre da minha bisavó,
Então vejam que o narrador, ele é personagem. Quando ele fala a minha bisavó, então está em primeira pessoa. Chorava e chorava quando a minha bisavó picava cebola. Enfim, é muita sensibilidade, né, gente? Estranho, né? Um bebê chorar no ventre da mãe. Enfim. Vocês sabiam disso? Será que bebê chora no ventre da mãe e a gente escuta? Enfim, seguindo. Su llanto era tão fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que era medio sorda, lo escuchaba sem esforçar-se. Peraí, como assim? O choro dela era tão forte que a Nacha, que era cozinheira da casa, que era meio surda, escutava o choro dela sem fazer esforço, sendo que ela era meio surda. E a Tita ainda estava na barriga da bisavó da narradora, personagem. Tá meio absurdo isso aí, mas vamos seguir. Um dia, los sollozos foram tão fortes, os soluços foram tão fortes, que provocaram que ele parto se adelantaram. Então, o soluço estava tão forte que provocou o parto que se adiantasse. E sim que minha bisabuela pudiera dizer ni pio, não deu nem para ela falar nada, Tita arribou a este mundo prematuramente, sobre a mesa de la cocina. Então, ela já nasceu na mesa lá da cozinha. Entre os olores de sopa de fideus, então, entre os cheiros de sopa de fideus. Eu não sei o que é fideus, mas eu sei que é sopa, certo? Sopa de alguma coisa, mas tudo bem. De macarrão, mas assim, se você não souber, tudo bem. Que estava cocinando los del tomilho, aí já vão vir outros ingredientes. O cheiro do tominho, do laurel, do louro, e por aí vai. O cilantro, de la leite hervida, do leite fervido. Você não precisa saber a tradução de todos esses itens, tá? É só entender que ela nasceu no meio desses cheiros aí. Los del tomilho, enfim. E de los ajos e, por supuesto, de la cebolla. Como se imaginarão, la consabida nalgada, certo? O que seria aqui? Eu não sei o que é isso. Beleza, la consabida nalgada não foi necessária, pois nació llorando de antemano. Bom, eu não sei o que é nalgada, mas assim, algo não foi necessário, pois ela já nasceu chorando de antemão. Isso eu entendi. Nalgada, me lembra o quê? O que pode lembrar? Tapinha no bumbum, certo? Nádegas e tal. Então, aquele tapinha no bumbum não foi preciso, porque ela já nasceu chorando de antemão. Talvez, aí já está conjecturando, porque ele sabia que seu oráculo determinava que nesta vida ele estava negado ao matrimônio. Então talvez aí traz alusão ao oráculo, né, que era o lugar que as pessoas lá na mitologia grega buscavam para saber do futuro, enfim. Então talvez porque ela já tinha visto lá no oráculo dela, da vida dela, que ela não se casaria, então ela já nasceu chorando. Será, gente? Enfim, contava a Nátia que Tita foi literalmente empurrada a este mundo. Então, a Nátia, né, lá, a cozinheira, contava que a Tita foi literalmente empurrada para esse mundo por um torrente impressionante de lágrimas, certo? Por uma torrente de lágrimas que se desbordaram sobre a mesa e o piso da cocina. Então, ela veio ao mundo em lágrimas, ok? O que eu coloquei aí do resuminho que a gente pode tirar disso aí? Conta a história de Tita, que já se podia ouvir seu choro desde o ventre da mãe dela. E aí eu coloquei uma situação ilógica, entre parênteses. Por que isso tem lógica, gente? Tudo que a gente viu aí não tem lógica. Como é que a pessoa que era meio surda escutava ela chorar na barriga da mãe, gente? É uma história que não tem muita lógica, não tem correspondência com a realidade. Porque tem histórias que, embora sejam ficções, elas têm correspondência com a realidade. Elas são verossímeis, ok? Vamos agora sim ler cada alternativa. No fragmento do romance mexicano, publicado em 1989, prevalece a narração com base em elementos fantásticos. É uma narração, mas o que são elementos fantásticos? Você sabe? Então segura aí. Letra B. Descrição com base no retrato objetivo da realidade.
Que retrato objetivo, gente, da realidade. Não tem nada a ver com a realidade esse texto, né? Meio umas coisas meio doidas. Não, não é letra B. Injunção, você já sabe o que é injunção, certo? Injunção vem, o que a gente lembra? Vem à mente instrução. Instrução, injunção, com base no diálogo entre os personagens. Que diálogo? A gente viu aí algum diálogo? Não. Letra D, exposição com base na definição do papel da mulher na sociedade? Hã? Letra E, argumentação a partir da discussão acerca de dilemas existenciais? Não, gente, é nenhum desses tipos de texto. Não é descritivo, não é injuntivo, não é expositivo nem argumentativo. Lembrando que o enunciado que é o que prevalece, tá? Eu posso ter encontrado alguma descrição, eu posso ter encontrado alguma argumentação ou indício de argumentação, mas o que prevalece, certo? Agora, estou em dúvida porque eu não sei o que são elementos fantásticos, então dá uma olhadinha aí no que eu trouxe para vocês. No gênero fantástico, os textos são pautados numa realidade não lógica. Ou seja, a narrativa se desenrola num mundo irreal ou universo onírico, que tem a ver com os sonhos, marcado pelo absurdo, a inverossimilhança, ou seja, que não corresponde à realidade, e situações e ações extraordinárias. Então, assim, dialoga com o texto, certo? Nem tudo que é fantástico vai para esse universo dos sonhos, basta ser ilógico, não dialogar com a realidade, ser inverossímil, ok? Então, a partir daí, a resposta certa é a letra A narração com base em elementos fantásticos, é o que a gente vê no texto, tudo bem? Agora, o que você vai fazer? Volte essa aula, dá uma olhadinha, eu vou mandar os slides lá no Classroom, dá uma olhadinha nesses slides, lê com calma, tenta estabelecer a diferença entre os tipos, pensa direitinho nessa diferença de tipo textual e gênero textual. Caso tenha ficado alguma dúvida, é só me procurar lá no grupo do WhatsApp, ou então no Google Classroom, ou colocar aí, você talvez está assistindo, não está inscrito, coloca aí nos comentários se você tiver alguma dúvida, porque a gente está aqui para ajudar, tá bom? Lembrando que é importante acreditar. Se você acha que tem 1% de chance, você se agarre nesse 1%, se esforce para até o dia da prova se transformar aí em pelo menos 10%, mas ainda assim é chance, é algo que a gente tem que se agarrar, a gente precisa acreditar. Então dê o seu melhor aí, estamos na reta final e vai dar tudo certo, eu acredito no seu potencial, tudo bem? Não se esqueça de fazer a atividade lá do Classroom e a gente se vê na próxima aula. Beijos, hasta luego!